Você e sua esposa decidem finalmente comprar a casa própria, uma casa popular que dê para vocês pagarem o financiamento. Então, vocês vão atrás de um agente imobiliário que ajude vocês a encontrar essa casa. Porém, o agente é um cara totalmente estranho e leva vocês para um novíssimo conjunto habitacional em que as casas são todas exatamente iguais e as ruas parecem sem fim. Quando vocês finalmente conseguem se ver livre do agente e podem ir embora, não há mais como sair desse local. Fala galera, hoje apresento a vocês o filme Viveiro de 2019, ou em inglês Vivarium, que na sua camada mais superficial nos apresenta o infortúnio vivido por Gemma e Tom, um jovem casal que se vê preso em um looping quase sem fim dentro de um conjunto habitacional. Porém, há camadas mais profundas desse filme que discutiremos ao longo do vídeo. Vamos lá então! O filme começa nos apresentando um pássaro nascendo e que quando cresce é maior que o pássaro que o alimenta, ou seja, não é a cria biológica do pássaro que o alimenta. Na verdade, essa cena nos mostra como o pássaro cuco atua como parasita no ninho de outros pássaros. Ele bota seu ovo no ninho de outro pássaro e quando os ovos chocam, o seu filhote derruba os verdadeiros filhotes para fora do ninho, pois ele é maior. E aquele pássaro enganado passa a cuidar e alimentar um filhote que não é o seu. Bem, esse começo pode parecer irrelevante, mas é praticamente um resumo do filme. Pois bem, depois da breve cena dos pássaros, somos apresentados a Gemma, uma professora de escola infantil que é casada com um Tom, que é jardineiro. Eles são um casal jovem que não ganha muito e que decidem comprar a casa própria, sendo a opção mais viável comprar uma casa em um conjunto habitacional, não muito diferente da nossa realidade. Certo, o jovem casal vai até um agente imobiliário para que ele possa ajudá-los, porém o cara é muito estranho, praticamente sem personalidade, além de agir de forma quase robótica. O agente, que se chama Martin, os leva para conhecer um empreendimento imobiliário chamado Yonder, que trata-se de um conjunto habitacional com casas familiares exatamente iguais, seja em tamanho, seja na cor. O agente Martin apresenta para eles a Casa 9, uma casa que parece ter tudo no lugar e ser perfeita, até demais. Enquanto o casal vai até o quintal conversar, Martin, o agente, desaparece. Dessa forma, Gemma e Tom veem a oportunidade perfeita para darem o fora dali. É aí que a agonia começa, pois não importa qual direção tomem, sempre eles acabam de volta à Casa 9. Nunca conseguem sair do lugar. Eles andam pelo lugar até escurecer e só param quando o combustível do carro acaba, justamente em frente à Casa 9. E para piorar, eles também não têm sinal de celular. Sem saber o que fazer e por estarem cansados e com fome, o casal decide passar a noite na casa e comer os morangos que foram deixados como presente de boas-vindas. Entretanto, ao comerem os morangos, percebem que não tem gosto. No dia seguinte, Tom sobe até o telhado e decide caminhar usando o sol como bússola. Ele e Gemma caminham o dia todo em direção ao sol, de casa em casa, e quando escurecem, encontram uma casa com a luz acesa. Mas adivinhem qual casa é? Isso mesmo, a casa número 9. E um ponto interessante é que se vocês repararem nas nuvens, elas são todas iguais, como se alguém tivesse dado Ctrl+C e Ctrl+V nelas. De volta à Casa 9, então, é deixada na rua uma caixa com suprimentos para Gemma e Tom. Aproveitando o material da caixa, Tom decide colocar fogo na casa, para assim chamar a atenção de alguém que pudesse socorrê-los. No dia seguinte, em meio às cinzas, uma outra caixa é deixada para Gemma e Tom, e dentro dela tem um bebê. Na tampa da caixa tem os seguintes dizeres: crie o bebê e serão libertados. Quando Gemma e Tom pegam o bebê e olham em direção à casa, ela está lá novamente, como se nada tivesse acontecido.
Logo, o filme avança um pouco no tempo e vemos que o bebê já é um menino maior e que Gemma e Tom, sem opção, aceitaram o fardo de criá-lo e que estão cada vez mais esgotados pela rotina monótona. Podemos observar na cena em que Gemma mede o menino que se passaram apenas 98 dias e ele já é uma criança. A rotina de Gemma e Tom passa sempre a ser a mesma. Tom fica trabalhando na escavação de um buraco que ele acredita que os tirará daquele lugar e Gemma cuida da casa e do menino, enquanto o menino ou assiste TV ou vai para algum lugar aprender e volta depois de algumas horas. E todo dia é sempre igual. Algumas situações desesperadoras chegam a acontecer, como quando Tom tranca o menino no carro porque ele não parava de gritar e pensa até em matá-lo. Porém, Gemma o impede e consola o menino. Mas do resto, durante o passar dos dias, o casal vai cada vez mais tendo sua energia drenada pela rotina e pelo fardo de criar aquela criança, que no terceiro ato do filme já é um adulto. Durante mais um dia de trabalho no buraco, Tom encontra ossadas humanas e entende que alguém também já tentou cavar um buraco para sair dali. Porém, devido à comida ruim e ao trabalho sem sentido, Tom adoece e morre na calçada nos braços de Gemma, por não ter mais energia para continuar. Então, o menino que eles criaram e que agora já é um homem adulto, fala para Gemma que está na hora de libertar Tom e coloca o corpo dele dentro de um saco e joga no buraco que Tom estava cavando. Revoltada e de saco cheio de tudo isso, Gemma ataca o seu filho, vamos colocar assim, e quando ele foge dela abrindo um tipo de passagem na calçada, ela descobre as demais realidades daquele lugar, pois como já havíamos percebido, aquele local não era normal. Vemos outros casais presos às rotinas e ao fardo de criar um filho em outras realidades daquele local. Gemma acaba voltando para a realidade a qual estava presa e, cansada e sozinha, também morre. O filho faz com ela o mesmo processo que fez com Tom. Coloca o corpo dentro de um saco e, sem qualquer sentimentalismo, joga o corpo no buraco e o tampa. Então, o filho arruma a casa e a deixa como se ninguém tivesse morado ali antes. Ele sai do conjunto habitacional e vai até a agência imobiliária, onde o agente Martin está nas últimas. O rapaz pega a identificação de Martin, coloca na sua camisa e quando Martin morre, ele também coloca seu corpo no saco plástico, enrola o saco plástico e coloca na gaveta atrás da sua mesa. Assim, o novo Martin ocupa o lugar do antigo e aguarda as novas vítimas chegarem, um jovem casal buscando uma casa. E assim, o ciclo começa novamente. Galera, Vivarium é um filme que eu gosto muito, pois além dele trabalhar dentro da estranheza, a todo momento ficamos tentando entender o que está acontecendo, ele também é cheio de metáforas e críticas. A primeira metáfora e crítica mais óbvia é a questão de a cada dia irem surgindo mais e mais conjuntos habitacionais de casas idênticas e sem almas, que mantêm as pessoas presas a financiamentos que duram uma vida inteira e que as sugam financeiramente, não permitindo que tenha a opção de buscar algo melhor. Outra crítica é sobre a rotina, a vida de quase todos os seres humanos, ou seja, um jovem casal decide adquirir uma casa, fazem um financiamento praticamente sem fim, aí vem um filho não planejado, o pai sai todos os dias para trabalhar em um emprego que suga toda a sua energia e paga o suficiente para sobreviver apenas, a comida é em sua maioria industrializada, sem sabor, sem vitaminas, a mãe, se trabalha ou não, cuida da casa e da educação dos filhos, muitas vezes preferindo o som da máquina de lavar ao som dos filhos, pedindo coisas e atenção a todo momento. Tanto que a liberdade prometida na inscrição da caixa, criem a criança e serão libertados, na verdade é a morte. Então, vamos fazer um compilado das principais dúvidas do filme e suas possíveis análises. Primeiro, o que tem a ver aquela cena inicial do pássaro cuco? Eu disse que aquela cena era um resumo do filme, pois Gemma e Tom tiveram que criar uma criança que parecia com a sua espécie, mas na verdade não era. Foram obrigados a alimentar
e a criar um filhote que não era o seu. Quem são essas criaturas, então? O filme não explica e deixa intrínseco que esse não é o seu foco. Porém, podemos entender que é uma espécie parasita e imitadora, que está nos estudando para talvez um dia tomar o nosso lugar. Por isso colocam seres da nossa espécie para criar os seus bebês. Terceiro, aonde Gemma e Tom estão? O que é o Yonder? O conjunto habitacional Yonder nada mais é do que uma realidade alternativa em que Gemma e Tom estão presos, assim como outros jovens casais que vemos quando Gemma está perseguindo seu filho. Quarto, significado do número 9. O número 9, na numerologia, representa o alcance do desejado. Nessa casa seria a vida dos sonhos de todo jovem casal. Ou será que não? 5. Por que Martin é enrolado igual papel? No final, quando o primeiro agente Martin é ensacado e logo o saco é enrolado, significa que a sua espécie, assim como cresce e se desenvolve extremamente rápido, também se deteriora rápido. Provavelmente, assim que foi ensacado, Martin virou pó, literalmente. Bem, galera, esse é o resumo e a explicação do filme Vivarium. Vocês concordam, discordam de alguma das teorias? Deixem nos comentários e compartilhem com seus amigos e familiares para termos mais opiniões. E valeu!